Fala, meus amigos e minhas amigas rubro-negros, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Urubu Supremo. Venho aqui trazendo mais um videozinho de corte para vocês agora do SBT Esporte Rio, onde o Vene Casagrande é repórter de lá, tá? E tem informações do Bruno Henrique, tá meio travado as negociações. O Olympiacos da Grécia chegou forte tentando contratar ele, entendeu? Negociações estão difíceis até o momento. E a outra negociação também que não está andando também é do Fabrício Bruno. Fabrício Bruno não quer renovar o contrato no Flamengo, entendeu? Segundo informações, porque ele está pretendendo ir para Europa por causa da idade dele, que já está batendo o limite. Então, gente, antes de começar o vídeo, se inscreve, ativa o sino de notificação, deixa aquele like maroto, compartilha e comenta, entendeu? Isso vai ajudar o canal a ter relevância e me ajuda meu trabalho também, gente, tá? Então, sem delongas, vamos para o vídeo. Ficou mais fácil. Pra quem gosta de futebol, já sabe pra onde que Isabelle vai. Mas, independentemente disso, Isabelle Benito é o @. Ela vai colocar os stories dela lá na mini-férias de Isabelle Benito com as amigas. Não vai, não? Duvido que não vai. Olha, já negociando a renovação com o Flamengo e despertando o interesse de outros clubes, o Bruno Henrique está em alta após se recuperar da grave lesão que sofreu no ano passado. Será que o atacante vai vai conseguir recuperar essa temporada? Já recuperou, né, gente? O negócio é o seguinte, tem drone aqui para saber se o homem fica ou não fica, Vene Casagrande. Tem ou não tem? Será? Não fica! Vai pro Grêmio. Opa! É pra falar agora? Não, é daqui a pouco. Antes, Bem. Auxiliane Brito conta. A vitória em cima do Botafogo também fez reaparecer o nome de Bruno Henrique. O melhor no jogo voltou a ganhar protagonismo e ser um dos jogadores que levanta o time. E volta a entusiasmar o torcedor próximo à final da Copa do Brasil. Desde que marcou o primeiro gol este ano, Bruno Henrique tem sido decisivo para o Flamengo. O camisa 27 marcou 6 vezes, além de ser líder em finalização e faltas sofridas nos 18 jogos em que disputou. BH ficou fora dos gramados por 10 meses e este ano ainda não conseguiu conquistar nenhum título com o rubro-negro. O atacante não joga contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro, mas tem chances de disputar a final da Copa do Brasil e estar próximo da primeira conquista do Flamengo em 2023. Ao lado de Gabigol, Bruno Henrique também fez história e quer repetir a boa fase. O elenco se reapresenta logo mais e terão 4 dias seguidos de treino. Depois, os jogadores recebem mais uma folga e voltam para treinar em mais 2 oportunidades. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde, meus amigos. Um beijo pra você que tá aí de casa. Participa com a gente no nosso Twitter, #SBT Esporte Rio, assim você consegue falar com a gente. Vene Casagrande. Vai, fala. Talk to me. Te dou um pix em nome dos nossos telespectadores de R$10. R$10? É, um pix. Justo, já dá pra pagar o pedágio que tá caro. Tá bom, pra você falar aí essa situação do Bruno Henrique. Vamos lá, é o seguinte, Bruno Henrique tem uma negociação em andamento com o Flamengo pela renovação de contrato. Mas você se lembra ontem que eu falei pra você que o fato do Flamengo ter esperado muito poderia deixar a renovação mais cara? E vai ficar mais cara. Sabe por quê? Por quê? Um clube chamado Olympiacos da Grécia fez uma proposta oficial ao jogador, muito boa financeiramente falando, e um contrato longo de 3 anos. Por isso, por que eu consegui apurar isso? Porque algo me chamou a atenção. O Flamengo sempre estava com um discurso que não, após a final da Copa do Brasil a gente resolve a situação. Aí, dias antes da final da Copa do Brasil, chama o empresário do jogador para conversar. O que aconteceu? O empresário do jogador informou ao Flamengo, ó, a gente tem uma proposta do Olympiacos para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. E agora, o que vocês vão fazer? Aí o Flamengo agora vai ter que correr atrás para não perder o Bruno Henrique. E eles, posso dizer, o Bruno tá com toda a razão. Porque Eu queria até deixar isso claro, Fernanda, porque assim, aí já vai pro meu lado pessoal, não é nem lado como jornalista, como informação, é lado pessoal. Eu acho muito injusto quem critica um jogador, caso isso não aconteça, da renovação de contrato, ele resolva ir para o Olympiacos. Gente, o jogador, ele é um profissional como qualquer outro. Você aí do outro lado, você é um profissional, advogado, dentista. Se você recebe uma proposta financeiramente falando muito melhor do que a atual da sua empresa que você trabalha, é normal, é um contrato profissional. E o Bruno Henrique sempre se colocou à disposição do Flamengo. Tem um outro ponto, é um jogo de interesse.
Se por acaso, no retorno dele da lesão, ele não tivesse sendo o Bruno Henrique que ele sempre foi, será mesmo, Lucas Pedrosa, que o Flamengo ia estar tão dedicado nessa renovação? Será não, né? Dá pra cravar aqui que não estaria. E tudo bem. Exato. Porque é uma negociação. Porque o Flamengo tem total direito de avaliar o material humano que ele tem dentro do seu elenco, que custa muito caro, que ele sempre pagou em dia, porque o Flamengo sempre honrou com seus compromissos. Só que o Bruno Henrique também sempre honrou com seus compromissos dentro de campo. Ele sempre jogou muito, ele sempre correspondeu. Então, assim, o Bruno Henrique, inclusive, Fernanda, pouca gente se lembra, muita gente não sabe, já jogou na Europa. Ele jogou no Wolfsburg da Alemanha e jogou muito, inclusive. Quando ele volta ao Brasil, que ele volta para o Santos, ele volta voando. Mas, ou seja, ele nunca teve um grande período na Europa. Se o cara opta por jogar no Olympiacos, para morar na Grécia, que é um país maravilhoso, pô, qual é o problema disso? Além da questão financeira também. Mas eu não acredito que o Bruno Henrique vai fazer isso, não. Eu acho que ele gosta muito do Flamengo, ele ama muito o Flamengo, é um local que é a casa dele de fato. E acho que o Flamengo tem que fazer todo e possível esforço para renovar com o Bruno Henrique. E o Grêmio, Vene? Eu ouvi um tchá-tchá-tchá aí que o Grêmio também estaria interessado no Bruno Henrique, isso é verdade? Boa pergunta. Vamos lá, a pergunta que eu vou fazer é: qual clube brasileiro não estaria interessado em Bruno Henrique? Só para fazer uma analogia para o pessoal de casa entender. O Grêmio é aquele interesse mais tímido. Sabe quando você está solteiro? Você olha o Instagram da pessoa e dá uma curtida aqui, outra acolá? A do Olympiacos é algo mais agressivo, chama no inbox e fala: vem cá, vamos sair pra jantar, comer um japonês e tal. Então é isso que tá acontecendo. O Grêmio tem interesse. Renato Gaúcho é apaixonado no futebol do Bruno Henrique. Só que o Grêmio sabe que seria muito difícil o Bruno Henrique aceitar qualquer outra proposta que não seja do Flamengo aqui no futebol brasileiro. Teria que ser o extremo, o Flamengo virar pro Bruno Henrique e falar assim: a gente não quer mais você. Aí é muito difícil, né? Porque o Flamengo quer. Só que, repito, essa renovação de contrato para o Flamengo vai sair extremamente cara por conta dessa demora que o Flamengo fez aí. Sabe o que é isso aqui? Grécia. Grécia? Não, lindo, maravilhoso. Mykonos. Pô, muito lindo, né? Lindo. Eu moraria lá. Tem aqueles hotéis brancos, né? Nossa, é um sonho. Tu sabe que já teve alto. jogador do Flamengo deixando o Flamengo indo pro Olympiacos, né? O Rafinha, você lembra disso? E o outro também, o Ramon. É, mas no caso do Ramon, a torcida nem sentiu falta, assim. Mas a do Rafinha foi... E o Rodinei, né? Rodinei também. O Rodinei também. É verdade. Não, é só perguntar Ou pro cara seja, um bom caminho para os flamenguistas. Ô, que Vene! desse tão cruel que a gente vive. A covardia superando. Você voltou, DJ Careca? Voltou? Calma, DJ, fica tranquilo. Essa história vai ser final feliz. Olha aqui, Vene, tem drone sobre a negociação do Flamengo para renovar com o Fabrício Bruno. Sim, também tem drone. Esse também não tá sendo qualquer jogador na temporada, não, hein? Nem um pouco. Tanto é que o Flamengo, ciente que pode perder esse jogador pro mundo árabe, enfim, tem contrato longo até 2025, fez uma proposta boa financeiramente falando para o Fabrício Bruno. Só que ele recusou, a gente trouxe essa informação ainda ontem. E por que ele recusou? Não foi por conta da questão financeira. O Fabrício Bruno entende que se ele aceitar essa proposta de renovação de contrato agora com o Flamengo, por mais 4 anos de contrato, ele dá um recado ao mercado no sentido assim: olha, eu quero continuar no futebol brasileiro. Só que o Fabrício Bruno tem um sonho de jogar na Europa. Ele acredita que ainda pode jogar na Europa. Quantos anos ele tá, Vini? 26, se não me engano. É novo, né? Confesso que eu não sei assim de cabeça, mas é um jogador novo. E, de fato, se ele aceita essa proposta de renovar o contrato com o Flamengo, dificilmente vai chegar um clube europeu e vai aumentar a proposta por ele, vai conseguir contratá-lo. Faz 28 anos em fevereiro. Aí. É um jogador. Tá assim, no limite, né? E eu entendo o lado do Fabrício Bruno. Se a gente parar e analisar, a gente tá falando de sonho. Se ele acha que tem, digamos assim, chance de ele ir para a Europa, pelo que ele vem desempenhando, que ele siga com esse caminho. Agora, repito, aquele mesmo discurso do Bruno Henrique, não critique o jogador. A gente está falando de sonho, é sonho, não tem jeito. Se o jogador tem um sonho... O João Gomes, por exemplo, tinha um sonho de jogar na Premier League e conseguiu realizar o sonho e está lá performando muito bem. E se o Fabrício Bruno tem esse sonho, eu respeito também. E outra, o contrato dele é até 2025. Isso não quer dizer que ele vai sair de graça do Flamengo. Olha aqui a nossa enquete. Bruno Henrique deve receber uma proposta milionária do Olympiacos da Grécia? Na sua opinião, deve sair, a grana é alta, a primeira opção? Tem que renovar com o Fla, a segunda opção? Ou espera outra proposta, a terceira opção? @SBTRio é o nosso Twitter, você pode votar. E @SBTRio Oficial é o nosso Instagram, você também pode votar. Falando em dinheiro, vamos voltar àquele assunto que a gente levantou ontem aqui, a polêmica dos ingressos da Copa do Brasil. A gente separou alguns posts antigos da diretoria do Flamengo. Foi você que foi fofocar
Foi você que foi olhar tweet antigo, Vene Casagrande? Olha, Fernanda Maia, Pedrosa provavelmente passa por isso também. Tem algumas informações que a gente nem precisa procurar, que elas chegam até a gente. Sim, eu sei. Isso aí foi um torcedor que mandou pra gente via inbox. Eu confesso que eu não lembro o nome do torcedor, senão eu daria os créditos aqui. Só que, de fato, isso aconteceu. E se a gente for parar e analisar, o mundo não gira, ele capota, né? Vamos explicar. Esses são publicações de pessoas... Ou minhas cuecas é sacanagem. Olha aqui. Olha aqui. São pessoas que hoje trabalham no Flamengo, mas na época em que postaram isso, não trabalharam. Na não verdade, trabalhavam. eles eram oposição à diretoria da do Eduardo atual. Bandeira de Melo. Exato. Na época era o Bandeira de Melo. Eu trouxe aqui ontem, lembrando o primeiro choque de grandes ingressos que aconteceram no Flamengo, que foi naquela reta final da Copa do Brasil em 2013. E aí, nessa época, um pouco depois, aí eu não vou precisar qual foi, aqui em 2017, ó, o Cacau não trabalhava no Flamengo, era oposição, na verdade, e publicou isso aqui. Pode ter certeza, faço o que falo, honro minhas cuecas e o manto. É pra rir ou pra chorar? Cara, isso aí... Aí o de Caxias mandou assim, isso que a nação quer ver. E ele mandou E ele lá, disse os quê? Volta lá. Palminhas. Palminha. Aqui é se Deus quiser. Isso aqui é se Deus quiser, sabia? É isso. Eu fui descobrir outro dia que isso é saudações rubro-negras. Isso aí é... Eu fui descobrir outro dia. bastante. E aí, cadê o outro do Marcos Braz? Tem aí o Big Boss? Tem? Palavrão. Pô, vocês estão brincando com a história do Flamengo. Podem botar ingresso caro, mas uma parte tem que ser preço popular, R$40. Concordo. Concordo. Pô, eu concordo. A gente tá pedindo isso aqui, ó. Eu peço isso na TV há 10 anos. Nunca ninguém me ouviu. Vamos lá. Cadê? O Cacau ainda. Esses valores dos ingressos pra final, isso em 2017, hein? Da Sula estão um absurdo. Caraca, Sula, era o Paquetá ainda, né? Como era o nome daquele Rueda, não? Era Rueda, pô. Um país em crise, o Rio falido, desemprego, o nosso torcedor em final de temporada. Nada justifica esses preços praticados, nada. O de Caxias que gosta muito de conversar com o Cacau, né? Quero ver quando você for presidente, se você vai botar valor popular, se vai continuar no Twitter dialogando como sempre faz com a nação. Boa. Boa resposta. Cacau não é presidente, mas ele é bem ativo nas redes sociais até hoje. Vamos lá. Não dá pra comentar? É isso? Vamos pular? Vamos fazer isso aqui? Tá bom. Vamos lá. Acho que não precisa comentar muita coisa não, Fernanda. Né? Tá aí, ó. Tá aí. Incoerência total. Não, inclusive, só pra finalizar, o Marcos Braz hoje é vereador aqui no Rio de Janeiro. Eu acho que ele poderia brigar muito mais por um setor popular no Maracanã. E nem só pro Flamengo, não, pensando no futebol, mundo, né? Exatamente. Eu acho que o cargo que ele tem atualmente facilita muito mais as conversas. Isso é um bom ponto, Vene, porque às vezes não precisa nem ser um movimento do clube. É claro que o estatuto do torcedor, a questão da instituição, tudo é muito maior do que a gente imagina. Mas eu acho que dá para fazer um barulho para uma exigência, um pensamento, um debate, pelo menos aqui no futebol carioca, de ter esse setor popular em todos os estádios, né? Não só no Maracanã, no Newton Santos, no São Januário. Quer dizer, São Januário não, que lá é muito perigoso, né? Não, lá não pode. Lá não pode vender ingresso. Lá não pode vender ingresso, não. Não pode ter jogo. Não pode ter pessoa lá, não pode. Mas não é? Não é isso? Eu concordo. Você tem que falar até a marca do sofá da tua casa pra entrar no estádio. Ah, tem que botar o rosto, né? Igual o celular. Pra entrar no banco, é igualzinho. Isso. A CBF divulgou o áudio do VAR. No lance do empurrão. Não empurrou não, gente. Ele tropeçou. Não empurrou, segundo o Cláudio. Ele tropeçou e caiu. Foi igualzinho do Gerson. Empurrão de Wesley no clássico entre Botafogo e Flamengo. O lance em cima do Tia. Cadê? Não tem empurrão. Não tem empurrão. Não tem empurrão. Não empurra, não faz nada. Solta o corpo. Gol confirmado. Gol confirmado, é gol confirmado, vai. Ele deu amarelo? Não, né? Não. Só eles estão reclamando daquela possível... Aquela possível falta lá atrás, a gente nem viu, tá? Porque ela não está no app, tá muito distante disso. Uhum. E ele tá, como ele tá correndo, ele sente um braço nas costas e ele cai, tá bom? Se jogou. O que mais me chamou a atenção não foi nem isso. Ele sente um braço nas costas e cai. Pô, teve o árbitro falando numa adrenalina absurda. Não tem empurrão. Aí vem a outra,
Parece que tá morrendo. Não empurrou. Cara, não foi isso. Bota de novo. Uma gritaria da live do nada. Ele deu o cartão amarelo? Cartão amarelo. Gente, que mas tava dormindo, no meio pô. do trabalho sempre tem que a pessoa que tá aqui, ó. Que tá com o pé no chão, que tá... Vocês estão nervosos aí, eu tenho que estar, ó. Aí, ó. Ele deu amarelo? Cadê? Ele deu amarelo? Não. Eles estão reclamando E daquele... é engraçado, porque daquela esse lance possível- ele realmente não é pra VAR. Aquela possível A jogada falta lá realmente atrás, a gente transcorre de nem uma viu, forma tá? que Porque é ela não outro estava lance. no pé, tá A muito questão e o pior disso. erro, o principal, E ele tá- é do como ele árbitro. tá É a correndo, análise. ele Aqui, tá ó. correndo Não, é o Cláudio. É a análise, é Porque isso. aquilo não é um vermelho. Então eles não podem chamar. Mas eles teriam que voltar por conta do gol. O gol sai 29 segundos Não, depois. eles não teriam que voltar. A regra diz A que regra não é essa. O certo e o erro ali foi o Klaus não ter marcado a falta dentro de campo. Mas então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte. Então, não tem revisão de VAR porque não foi... Vamos Então, lá, olha vamos só, lá. olha só. Um cartão a gente vermelho. precisa ser coerente. Vamos Se lá. a Nadine falou Então, que não era pra analisar, Gente, e mas assim, eu vou a Nadine falar é nossa número 1, né, Ok. em arbitragem. Presta atenção. Não tem VAR porque não foi cartão vermelho. Isso não é um vermelho. Não Eu é sei, isso. eu vou chegar aí. Vamos falar pro nosso público. Mas então ele poderia chamar porque começou o lance do gol ali. Mas o gol sai 29 segundos depois. Ela até fala ali, não tá no nosso negócio pra voltar o gol. Como é que fala? Tem Bota um ali, que bota fala ali. que é defesa recomposta, porque a defesa do Botafogo já conseguiu se recompor após a perda de bola. E tem o tempo ali pra eles olharem até antes do Sim. gol. Então, isso não era pra ser chamado, Não tá no beleza? nosso app, eu acho que ela Isso, fala. app, exatamente. Que é o aplicativo, né? Brincadeira, né não. E o problema é o Klaus. É o Klaus. Ele entender que isso não foi um empurrão. Não, e ele fala no áudio, ele fala assim, Não, foi não, igual pô. ao do Gerson. É porque a gente não passou essa Aham. parte. Tem um áudio que ele fala, foi igual ao do Gerson. O problema é, o critério dele é horrível. O critério dele é errado. Porque desde que o mundo é mundo, empurrão nas costas é falta. E foi falta no Gerson, assim como foi falta no Tietchan. E aí Mas a gente quando vai... que a arbitragem brasileira tá tendo critério? Não tem, Não tem, cada não um tem, não apita tem. do jeito que quer. E aí o Big Boss tá lembrando aqui que a gente... essa voz em momento nenhum é o Klaus. A voz são as pessoas do VAR Não, analisando tem um tudo. momento, o Klaus fala, foi nada. A voz que é mais agressiva, que tá falando no VAR... É a que tá É correndo. a do campo, é a do Klaus. Cadê? Volta de novo, vamos ouvir de novo. Pode, Falta Big? lá atrás. Não tem o Klaus, ele tá dizendo aqui que não tem o Klaus. Eu também achava que tinha um pedacinho. Nesse áudio não tem? Cadê? Não Escuta. faz nada. Solta o corpo. Gol confirmado. Tem o Klaus, não solta o Gol corpo. confirmado. É o Klaus. É o Klaus. Ele deu Quem tá amarelo. falando gritando é o Klaus. Não. Só Eles eles até estão porque a reclamando voz, daquele- Isso. a voz Você percebe a o diferença. cara tá O correndo Klaus ali na tá no campo. adrenalina e os outros estão sentados. É super Isso. normal. Mas o negócio é a falta realmente de critério. Você não consegue entender o próximo jogo. E sabe o que é? Eles não têm critério com eles mesmos. Perfeito. Que vai ter um próximo jogo que ele vai, o Klaus, o mesmo Klaus vai dar essa falta. E a gente vai ficar... Porque pelo menos assim, vamos lá. Os árbitros argentinos deixam solto o jogo, o chileno prende mais o jogo, né? Não. Mas sabe qual é o cada grande um problema? tem Quem o deveria dia. criticar, na verdade, vai fazer um talk show hoje, né? Que é o chefe da arbitragem da seleção brasileira, e vai ficar de acordo com a arbitragem. Quando é pra criticar. A gente viu aqui semana passada. Pois Porque é ele que tem que criticar e cobrar uma melhoria da arbitragem no futebol brasileiro. Só que ele tá sempre defendendo. Ou Aí ao fica menos difícil. passar o recado de que o erro é reconhecido, né? Isso. Ele não passa esse A recado. gente vai tentar evoluir, alguma coisa Mas sabe assim. qual é o problema? Se você reconhece, você tem que pegar ele e colocar na Série B. Que é o que eles... Eu nunca vi isso, gente.